A paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu glorifico a Deus, louvo ao Senhor que nos dá graça e privilégio de estar no altar da casa do Senhor mais uma vez. E agradeço ao pastor Luciano pelo convite, agradeço à igreja pelo carinho de sempre, comigo e com a minha esposa aqui. Mais uma vez com vocês, uma alegria, e eu louvo a Deus por isso, amém? Glória. Evangelho, conforme escreveu João, vamos ler aí capítulo 1. Como o pastor já disse, hoje o culto é um pouco diferente, a parte administrativa que se fez necessário, e temos a Santa Ceia, então está bastante frio. Vamos procurar ser rápido e objetivo aqui na palavra, amém? Mas vamos estar também com o coração voltado, suplicando a Deus que o Senhor assim fale com a gente, tá certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Nós temos em nossa Bíblia 4 livros chamados de Evangelhos, o Evangelho de Cristo, conforme esses escritores. Existem muitos outros evangelhos escritos, alguns dizem mais de 30, mas que não fizeram parte da composição da Bíblia por não serem considerados legítimos, inspirados, santos, vamos dizer assim. Mas esses 4 que compõem os evangelhos, compõem a Bíblia, é importante. O primeiro é Mateus, apóstolo de Jesus, que escreveu. E Mateus escreveu para judeus, como ele também, um bom judeu, escreveu para judeus. E então, por isso, ele apresenta Jesus como rei, descendente de Davi, tem toda aquela genealogia para mostrar ali, porque o judeu esperava um rei, conforme as muitas profecias e promessas de Deus, esperava um rei para libertá-los. Mas a visão deles no momento era alguém que fosse libertar eles do governo romano. Então Mateus escreve para judeus e escreve então apresentando o rei legítimo, descendente de Davi. Já Marcos, ele escreveu para os romanos, lembrando que Roma era o império que governava e dominava o mundo da época. E Roma, o povo tinha muito orgulho pelas suas guerras, conquistas, e dominava o mundo. O maior orgulho de um jovem romano era fazer parte do exército de Roma, do imperador. Então Lucas apresenta Jesus como servo, o homem do trabalho pesado, né? Então não tem genealogia, porque servo não tem, não importa muito. Então ele escreve para os romanos e apresenta Jesus como servo. Já o Lucas, ele escreveu para gregos, e o Império Grego era o império antecessor ao romano, né? Depois Roma levantou, dominou e governava, mas antes era o Império Grego. E os gregos se orgulhavam pela sua filosofia, sabedoria. Até hoje o mundo é influenciado pelas ideias dos filósofos gregos, né? Aí o que Lucas faz? Ele apresenta então Jesus como o homem, o filho do homem, o homem perfeito, aquilo que o grego buscava pela filosofia, pela sabedoria, a perfeição do homem, do ser humano. Aí Lucas apresenta então para os gregos Jesus como o homem, filho do homem, o homem perfeito. E ali também tem uma genealogia de Jesus. Isso é interessante. Agora nós lemos uma palavra de João, o apóstolo. Lembrando que Lucas não era apóstolo, não foi dentre os 12.
ele era médico, muito amigo de Paulo. Já o Marcos é aquele João Marcos, primo de Barnabé, também não fez parte dos 12. Agora João é um dos 12 e o mais achegado a Jesus, segundo toda a história, conhecido como apóstolo do amor. E aí o João escreve o seu evangelho para a igreja. É importante essas diferenças. E se ele está escrevendo para a igreja, ele destaca o lado divino de Cristo. Então, já que Lucas, o Marcos apresenta o lado humano de Jesus, João apresenta o lado divino. Porque Cristo é 100% Deus, mas veio ao mundo e se fez 100% homem também na terra, conforme tudo profetizado. Então é importante que cada evangelho tenha essa visão. Então João aqui apresenta para a igreja Cristo, o Deus, o divino, símbolo dele a águia, simboliza a visão. Então aquela visão espiritual. Então esse é o evangelho, diria-se, mais elevado no espírito, na visão celestial das coisas, apresentando Jesus Cristo assim. Então João escreveu esse evangelho. Para a gente não fazer confusão aqui, nós temos aqui o escritor, o apóstolo João, mas ele fala aqui o que lemos do outro João, o João Batista, que a própria Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe do João Batista. E tem os que fazem umas polêmicas, mas a Bíblia diz que é assim, acreditamos que seja assim, amém? O crente acredita na Bíblia pela fé, mesmo alguma coisa que os incrédulos e os ímpios de hoje contestam e procuram achar mil argumentos para desacreditar, mas nós continuamos crendo, né? Então diz que um dia numa sala de aula estavam falando do grande peixe que engoliu o Jonas. Alguém diz baleia, mas não sei se era um grande peixe. E aí a professora quis contestar e o menino disse: olha, professora, se a Bíblia dissesse que o Jonas tinha engolido a baleia, eu continuava acreditando, porque acredito na Bíblia, tá certo? Então nós precisamos ter fé e acreditar na Bíblia, ainda que alguns contestam algumas coisas. Às vezes a incredulidade hoje, a perseguição para cima hoje da igreja, o ataque é muito grande. E às vezes a gente diz assim: a igreja está em guerra. Eu pergunto, quando foi que a igreja não esteve em guerra? Sempre esteve desde o começo. E cada geração teve os seus desafios, e graças a Deus que eles foram vencendo, o evangelho chegou até a gente, até nós, nossos dias. Porque teve gente que assim batalhou na sua geração, no seu desafio. Então hoje, na nossa geração, temos nossos desafios, talvez diferente de outras gerações, mas precisamos continuar encarando com fé, com a mesma fé que o evangelho chegou até nós precisamos continuar crendo. Então aqui, falando dos dois João apóstolo, que escreveu, e fala do João Batista. Então, para apresentar Cristo, o lado divino, e comprovar isto para a igreja, para os cristãos no momento, ele se vale do testemunho de João Batista aqui para transmitir a sua mensagem. E aqui ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo. Aí você vai para Gênesis capítulo 1 e diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, quando ele diz assim, no princípio, já é algo tão grande que foge toda a nossa capacidade de entender, porque está falando coisas de eternidade, de um princípio que nós não temos data, não temos como provar, nem como saber quando, e aí que eu digo, já entra a fé. Porque quando diz lá em Gênesis, no princípio, nós não temos data, não temos tempo, não temos como calcular. Mas quando nós vamos para os escritos do próprio Paulo, ele diz que antes da fundação do mundo, já estava planejado em Cristo a nossa salvação, a nossa redenção. O Cordeiro de Deus já foi morto antes da fundação do mundo. Então hoje nós estamos aqui para participar da ceia, lembrando disso. Então essas coisas eternas que vai além da nossa capacidade limitada, por causa dos efeitos do pecado na raça humana, que nos trouxe tantas limitações, que a gente não consegue entender estas coisas, que só na eternidade para termos toda a clareza. Mas aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinando e nos revelando, vamos aprendendo e vamos vivendo, porque a salvação é pela fé. Amém, irmão? Então é preciso crer na palavra como palavra verdadeira do Senhor. Então o apóstolo João começa dizendo: no princípio era o verbo. Verbo significa a palavra em ação, ou que expressa ação, né? Então o verbo é a palavra em ação. Então quando diz assim, no princípio era o verbo, a palavra de Deus,
Em Apocalipse tem uma palavra do mesmo João, que teve a revelação do Apocalipse, que ele viu Jesus Cristo na sua glória, e diz que saía da sua boca uma aguda e afiada espada, que é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos Bíblia Sagrada, a palavra escrita, temos Jesus Cristo chamado palavra viva, a palavra que encarnou, que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. E João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então é isso que João vai procurando mostrar: o poder, a glória e a divindade de Cristo. Não era aquele simples menino, aquela simples criança que nasceu numa manjedoura, ou não é aquele que a igreja aí coloca um semblante derrotado, caído numa cruz ali, no crucifixo, né? Alguém que está ali vencido. Não é isso. O nosso Cristo é aquele verdadeiro, passou pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, está exaltado à destra de Deus Todo-Poderoso. É essa glória, essa divindade de Cristo que o apóstolo João vai provando. Então, no princípio era o verbo, era a palavra de Deus, era vivo, amém? E ele estava com Deus e ele é Deus. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Então esse verbo que se fez carne, aleluia. Então ele estava lá no princípio, lá antes da criação de todas as coisas. E aí diz ele: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então está em Cristo a divindade, o poder e a autoridade. Quando temos lá em Gênesis aquela palavra que diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós cremos sim um Deus único, mas sim três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, doutrina da Trindade. Aí veio o incrédulo, diz: a Bíblia não tem a palavra Trindade, não existe Trindade, mas está cheio desta verdade das três pessoas. Quando Jesus vai a João Batista e João vai batizar, diz que ali estava Jesus Cristo descendo das águas. Quando João batizou-se, que ele viu o céu se abrir, o Espírito Santo descer em forma de uma pomba, e ao mesmo tempo a voz do Pai ecoou desde os céus, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem se compraz a minha alma. Aleluia. Então ali nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo, tá certo? É disso que João vai procurando mostrar através do testemunho de João Batista nesta palavra. Então nele estava a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. Então ele é o autor da vida, e nele está a vida eterna, e a vida é a luz. E a luz aqui fala de revelação, conhecimento e entendimento. Isso é simbologia, ou que significa ter luz. São essas verdades. E a luz resplandece nas trevas, mas diz assim: as trevas não o compreenderam. Aí nós lembramos de uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 2, que ele disse: o povo que estava em treva viu uma grande luz, e aquele que estava na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quando Isaías profetiza isto, talvez a gente não entenda muito bem esse negócio, mas quando nós vamos para olhar para a Bíblia, acontece o seguinte: depois de Malaquias, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento, teve um período de aproximadamente 400 a 430 anos, que é chamado de silêncio de Deus. Ou seja, não houve profeta, não houve revelação, não houve mensagem, não houve nada. Embora a história de Israel seja rica nesse período, mas há um silêncio de Deus, não houve profetas nesse tempo. Então aí é o que é chamado do povo que estava em grandes trevas, em região de sombra e de morte, na escuridão. Se Cristo é a vida, e a vida é a luz dos homens, então um período de silêncio de Deus significa um período de treva. A mesma coisa aconteceu quando Adão e Eva estavam no jardim. Eles tinham plena comunhão com Deus, na luz, na revelação, no conhecimento, toda a intimidade com o Pai. Uma vez que o pecado entrou, eles foram expulsos do jardim, perderam o contato, perderam a comunhão com Deus, não tiveram mais contato nenhum com o Criador, ou seja, caíram em densas trevas. E a multidão que dali foi se gerando, se multiplicando até o dilúvio, foram cada vez mais afundados em trevas e pecado, até que acabaram extintos no dilúvio. Então esse período de mais ou menos 400 anos, depois dos últimos profetas ali, Malaquias, há esse período de silêncio, então chamado período de trevas. Mas estava profetizado já por Isaías mesmo, entre outros, que viria alguém antecedendo a Cristo, preparando o caminho para o Filho de Deus. E esse era o João Batista. Então aí de repente aparece João Batista e começa a pregar lá pelo deserto e em direção às margens do Jordão e batizando gente naquele lugar. Aparece o João Batista pregando. Então João Batista é chamado de último profeta do Antigo Testamento e primeiro do Novo Testamento. Ele é chamado do profeta da transição entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então dentro daquele período todo de treva, aí cumpre o que Isaías disse, que a luz ia resplandecer para aqueles que estavam em grandes trevas e regiões de sombra de morte. Que luz era essa? Jesus Cristo.
Como também é profetizado como o sol da justiça, aquele que opera a justiça na terra. Então todas essas profecias começam a cumprir, a gente vê essa fidelidade. Ora, Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E aí que eu digo, como às vezes a gente se preocupa com uma coisa em poucos dias não acontece, e a gente começa a perder a fé. Esquecemos que nós somos passageiros, mas nosso Deus é eterno. Quem tem problema com os dias, com hora, com minuto, com tempo, somos nós. Deus não tem problema. Então levou 700 anos, mais de 700 anos, para cumprir a promessa do Messias que viria ao mundo, mas ele cumpriu. Isto é fidelidade de Deus e eternidade de Deus. Um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, disse Pedro. Então para que nós vamos se preocupar? Deus é fiel. Ele prometeu que Jesus vai vir buscar a igreja, ainda não cumpriu essa profecia. Está tantos séculos a profecia ecoando, mas nós acreditamos que ele vai voltar porque ele já provou a fidelidade dele em cumprir as profecias e as suas promessas, aleluia. Então o mundo está atacando, o incrédulo está dizendo, cadê a promessa, quando isso, não sei o que, mas ele é fiel, ele já provou a sua fidelidade, ele vai vir buscar a igreja, aleluia. Então temos que permanecer fiel, aleluia, acreditando nessas verdades. Então aqui o apóstolo vai falando deste fato, e João aparece lá então pregando e batizando as pessoas. É a luz que começou a nascer no período de trevas daquele que estava nas regiões de sombra e de morte. Aí a liderança judaica, lá, o sumo sacerdote da época, fica incomodado com o negócio, e ele manda uma comissão de escribas e outros sacerdotes e líderes e ter com João e perguntar: João, você é o Messias? Diz João: não sou. Você é Elias? Não sou. Você é profeta? Não sou. Então quem é você? Eu sou aquele que Isaías profetizou, a voz daquele que clama no deserto. Aleluia. Endireitai as vossas veredas. Por quê? Não sou eu a luz, mas eu vim para testificar da luz. Aleluia. E é isso que o apóstolo João escreveu dizendo: João Batista não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Se nós olharmos dessa mesma maneira, embora Jesus tenha dito que eu e você, igreja do Senhor, somos a luz deste mundo, a verdade é que a luz não é nossa, nós resplandecemos a luz dele. Aleluia. Está entendendo? Mas é a mesma coisa que João Batista teve a missão, nós também temos a missão hoje: testemunhar da luz. Então o mundo olha para a nossa vida e vê em nós o quê? A luz de Cristo, aleluia, da presença do Senhor. Olha, mas Jesus Cristo foi perseguido antes de nascer, sim ou não? Foi. Que luta do inimigo tentando impedir desde o princípio, porque lá no início, em Gênesis 3,15, o Senhor Deus prometeu para Adão e Eva que da semente da mulher ia nascer um. Então toda a guerra que você olha desde lá era uma tentativa de impedir o nascimento do Messias, mas ele não impediu, Cristo nasceu. Quando Cristo nasceu, o inimigo tentou matar, através daquele Herodes da época, mandou matar todas as crianças, na tentativa de matar Jesus. Então Jesus foi perseguido antes de nascer, foi perseguido no seu nascimento, e quando iniciou seu ministério, ele foi terrivelmente perseguido, mas só morreu quando ele se entregou. O inimigo nunca venceu ele voluntariamente se entregou em nosso lugar. Não tem essa de achar que o inimigo venceu, que o inimigo matou. Não, ele só morreu quando ele se entregou de livre e espontânea vontade. Vê que muitas vezes tentaram prender, tentaram matar e não conseguiam, mas quando chegou o tempo certo, ele se entregou. É diferente, tá certo? Então ele foi perseguido antes de nascer, foi perseguido quando nasceu, foi perseguido durante o seu ministério, e não é de se estranhar que ele continua sendo perseguido hoje na igreja. Ele habita na igreja, ele está na igreja, e todo o ataque contra a igreja continua sendo uma perseguição contra Jesus Cristo. E entenda isso, não é contra você, você não valemos nada aqui não, mas é aquele que está em nós que tem valor, que é perseguido, Jesus Cristo. Tento calar a mensagem dele, calar a voz dele o tempo todo, a vida toda, século após século. Por quê? Porque é o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós e veio resplandecer a glória do Pai, glória do unigênito de Deus, trazendo a revelação do Pai, a restauração do ser humano, a comunhão, aquela que Adão e Eva perderam no jardim. Ele veio para restaurar, aleluia, tudo isso. Então por isso é sofrido, é perseguido, é guerreado, é lutado, mas vale a pena você empunhar as armas da fé e continuar firme, não desistir, porque a vitória nossa é certa e está decretada, aleluia, pelo Senhor. Então isso é importante. Então ele veio para testemunhar, João Batista veio para testemunhar que Cristo era a luz, e este Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquela geração da época não o recebeu e não o reconheceu.
E aí uma das coisas muito tristes, o próprio Cristo, o Filho de Deus, está entre eles, em pessoa, vivendo entre eles, e eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, o prometido. E você diz, mas se fosse eu acreditava. Quanta gente hoje está aí vivendo da mesma maneira. Cristo está na igreja curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, fazendo milagre, e tem quantas e centenas de pessoas dizendo, não acredito, não pode ser, não é, e continua ignorando a presença e o agir de Deus da mesma forma. Então não sejamos críticos dos outros, mas de nós mesmos. Quantas vezes o Senhor está presente, mas nós não cremos? Quantas vezes Deus fala, mas nós não acreditamos? A fraqueza humana é muito grande. Por isso a nossa carência, a nossa dependência da unção e da graça e do poder divino continua cada vez mais. Ainda mais nesses tempos difíceis, do crescimento, de tantos empecilhos e embaraços. Alguns tempos atrás, não muitos anos atrás, posso me lembrar até da minha infância, adolescência, a gente não tinha tantos embaraços e tantos entretenimento que nem tem hoje. Hoje a gente tem tanta coisa, principalmente que está hoje ligada à internet, é tanta coisa que nos envolve, que nos embaraçam a vida e que nos atrapalham de uma maior comunhão e intimidade com Deus. São tanta coisa que nos envolve. E a gente diz, não é assim mesmo, é assim, está difícil sim, está difícil. E principalmente os mais jovens, que se envolvem tanto nessas coisas que não sobra tempo. E outra coisa, eu sou daquele tempo, eu lembro assim, logo que surgiu a televisão, proibia a televisão. Quem lembra aí? Foi muito proibido nas igrejas de televisão, que não podia ter. Só que agora nós temos uma coisa 1000 vezes incomparável, superior à televisão, que é a internet e redes sociais. É ou não é? E essa não tem como proibir. Televisão era fácil de proibir, você ia lá e tirava a antena e pronto, não pega mais nada. Agora hoje não. E está comprovado no Brasil que existe, eu não me lembro agora quantos, parece que é 3 aparelhos de telefone por pessoa no Brasil, parece que é isso. Então muitas vezes o pai e a mãe nem sabem o que o filho e a filha está vendo na internet, à noite, à madrugada, lá no quarto. A televisão era uma só, quando tinha era uma lá na sala, para toda a família. Hoje não, está o marido no celular, a mulher noutra, a filha noutra, o filho, a filha noutra, está lá no quarto até a madrugada, no outro dia está dormindo na escola, estão assim, zerinho na escola, porque não tem mais condição de estudar, porque estão lá estressado, cansado, esgotado, porque viraram a noite na internet. E as notas na escola, estamos uma geração difícil. Então tudo isso está embaraçando, enrolando. E daí a gente diz, não, mas Cristo está no nosso meio. Ele diz, aonde? É a mesma coisa que diz aqui, vimos a sua glória como a glória do ungido do Pai, mas os próprios judeus não o reconheceram como Cristo. Não receberam. Assim nós também estamos envolvidos com 1001 coisas, e aí viemos estressado, cansado, esgotado e apressado, e se falar mais que 10 minutos já cansamos, já queremos morrer, estou morando já querendo ir embora. Porque estamos cansados de internet e outras coisas mais. E aí a gente está perdendo a glória do Senhor. Estamos sendo atacados, sim, bombardeados. Sem falar as centenas e das centenas de todo tipo de pregador e de mensagem, e daqueles que atacam abertamente a Bíblia, o Evangelho e a Palavra, tentando desmentir, desacreditar, e todos nós e todo mundo, e nossos filhos, nossas crianças estão vendo e assistindo todo esse tipo, e estão sendo doutrinados por todo esse tipo de gente. E eu pergunto, está desafiador fazer missão ou não está? Está. Está cada vez mais desafiador pregar o Evangelho? Está. Porque nós temos pessoas que tu vai ouvi-los, eles têm tanto argumento, tanto conhecimento, tanta sabedoria na maneira deles para nos contradizer e atacar a Bíblia, que às vezes a gente fica sem saber o que dizer diante deles, o que eles falam. A internet está cheia disso. O que é que seu filho e sua filha estão vendo? Então são coisas muito sérias, e às vezes olha para uma palavra, começa até a criticar, dizer, mas ele, o Filho de Deus, veio para os seus, para os judeus, mas os judeus não o reconheceram, estava ali no meio deles, mas eles não reconheceram como Cristo. E a nossa geração não é a mesma coisa? Cristo está no nosso meio, através da igreja, pregação, a palavra, mas nós estamos envolvidos com tantas outras doutrinação estranha, que a maioria dos nossos jovens, o pessoal olha e diz, que Cristo, que isso? Que coisa é essa de crente? Acontece a mesma coisa. É semelhante. Então, coisas que nos assustam. E ele diz, estava ali a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Se ele é a luz verdadeira que alumia a todos, por que é que alguns estão em trevas? Por causa disso, porque não creem, porque se envolvem com todo tipo de outros comentários que nos atacam. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa triste. Isaías já havia profetizado, dizendo que esse povo tinha ouvido para ouvir, mas como que não ouvisse.
Tinha olhos para ver, mas parece que não enxergavam. Mas é assim que ele diz: não enxerga, tem olhos, não vê, ouvido e não ouve, e não entende. Em outro momento ele diz: esse povo me honra só de lábios, mas seu coração está longe. É a religiosidade fria e falsa, que muita gente tem também, que é o difícil. Então aí a gente olha para isso e é verdade, está no meio deles, mas não reconhece. Não é o nosso caso aqui hoje, amém? Aleluia. Ele está aqui? Amém. Em espírito e verdade. Aleluia. Olha, João 14, o Senhor Jesus disse para os apóstolos: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, virei outro Consolador. Aleluia. E esse, aleluia, vai ficar com você, porque Jesus ficou até ali, exerceu o seu ministério por 3 anos e alguns meses, e voltou. Então, Jesus estava indo. Então, João 14 é um evangelho ali no evangelho, é um capítulo do evangelho, em que Jesus está preparando os discípulos ao momento da partida dele. Ele ia retornar ao céu. Então, ele está preparando, olha, não se turbe o vosso coração, né? Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, virei outra vez, os levarei. Jesus está preparando eles. E é nesse contexto que Jesus disse: eu vou enviar um Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Ou seja, não vem por um pouco de tempo, que nem Cristo veio 3 anos ali, exerceu o ministério e voltou. 3 anos de ministério, viveu 30 e poucos anos, certo? Mas o Espírito Santo veio para ficar. Então o que nós dizemos? Que Cristo habita na igreja pelo seu Espírito Santo. Aleluia. Então ele veio para ficar até o dia que a igreja subir daqui. Aleluia. Vai com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro do Senhor. Então por isso nós não estamos só, não estamos órfãos. Jesus disse: estarei convosco. Ele vai ficar todos os dias. Então Cristo está entre nós e precisamos então deixar de ser incrédulo e acreditar e crer verdadeiramente nisto. Não fazer que nem aquela geração de judeu que o Senhor estava ali, mas não o reconheceram. Precisamos reconhecer que Ele está na igreja. Aleluia. Ele habita na igreja, Ele está em nós, Ele habita em nós. Aleluia. Aleluia. E a mensagem que temos não é nossa, é dele. Então quando foram para João Batista e disseram: tu é Cristo? Ele disse: não. É profeta? Não. É Elias? Não. Então quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Aleluia. Endireitai as vossas veredas, preparai o caminho. Naquele momento aparece Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí João Batista diz: é esse que eu estava falando, aleluia. Eu não sou digno de me inclinar e desatar as correias das suas sandálias, aleluia. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. A ele ouvir, a ele seguir. Então diz: eu não sou a luz. Ou João disse: ele não é luz, mas veio para testificar da luz. E ele diz: então o verbo se fez carne, se tornou homem, humano, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Quem que viu? A igreja. Então se João escreveu o evangelho para a igreja e está mostrando o lado divino de Cristo, ele está dizendo: nós vimos a sua glória. A geração de judeu da época dele, o povo lá, as lideranças não creram e não reconheceram, mas a igreja viu e reconheceu. E aí está a diferença. Entenderam? Aí está a diferença. É que nós reconhecemos, nós vemos, nós mesmos não, porque Ele se revelou a nós. Nós escolhemos, não, Ele nos escolheu primeiro. Entende tudo isso? Então tudo é graça, amor e misericórdia. Ele nos escolheu, Ele se revelou a nós, Ele se deu a conhecer a nós. Então toda glória e privilégio e honra a Ele, não a nós. É pelo amor e misericórdia. Porque às vezes tem alguns que acham que merecem, e às vezes nós até oramos errado. E às vezes queremos apresentar para Deus algum mérito da gente. Ah, Senhor, mas olha para mim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu faço aquilo. Errado. Os méritos é de Cristo. Aleluia. Somos lavados pelo sangue dele, somos santificados pela presença dele, somos justificados diante de Deus pelo sacrifício dele. Aleluia. Conhecemos a ele porque ele se revelou a nós, conhecemos a ele porque ele veio a nós, não é nós que fomos a ele. Então às vezes está tudo invertido no nosso meio e a gente não entende isso. Então às vezes até as nossas orações não têm resposta, porque oramos apresentando argumentos nossos ou méritos nossos. Não. Quando a Bíblia diz que tudo devemos orar e pedir ao Pai em nome de Jesus, é isto, é apresentando o argumento dele, o sacrifício dele, a morte dele, o sangue derramado, reconhecendo ele como Filho de Deus entre nós, que Isaías profetizou: Emanuel, o Deus entre nós, o Deus humano que se fez humano vivendo entre nós. Reconhecer essa verdade, então nisso está a nossa salvação. A geração daqueles dias não creu, mas aqueles que creram, eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no Senhor. Esta mensagem é forte, dá um impacto, porque é o seguinte: se nós olhamos para aqueles que não creram,
ainda. E aí que está o desafio de evangelismo e missões. Quando você olha para uma multidão que temos à nossa volta, que ainda não crê, significa que eles ainda não são filhos de Deus. E esse provérbio que o povo diz de modo popular, todos somos filhos e todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Filho da criação ou criação de Deus, todos somos. Descendência do único casal criado pelo Senhor. Então somos todos criatura. Mas quando olhamos para o Evangelho, filho é aquele que creu e recebeu a Cristo. Aleluia. E é chamado nas Escrituras de filho por adoção. Aleluia. Em Cristo. Então em Cristo nos tornamos filhos. Sem Cristo não somos. E aí é triste nós olhar para essa humanidade de hoje e ver as centenas e centenas de centenas que ainda não são filhos. E estão partindo sem salvação. E se a igreja não sentir isso, amor e compaixão nesta situação, nós perdemos a nossa visão de igreja. Porque a visão da igreja é ganhar almas para o reino. Aleluia. Se você prestar atenção desde o começo, quando Jesus treinou seus primeiros líderes, seus primeiros 12, e começou a dar a missão para eles, está lá em Mateus 10, está lá em Lucas 10, quando ele chama 12 dos seus, e na outra ele chama 70 dos seus, e manda de 2 em 2, e ele deu ali a palavra dizendo o seguinte: ide, pregai e anunciai que chegou o reino do céu. Qual era a mensagem? Chegou o reino do céu. E reino é isto. É isso que Paulo também escreve em outras cartas, como Efésios, entre outras, e dizendo que nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do amor do seu Filho, Jesus Cristo, para o reino de luz. Então esse processo é a missão da igreja, é o alvo número 1 da igreja. E quando Cristo encerra a sua missão, Mateus 28, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, faça discípulo de todas as nações, ensine aquilo que eu vos chamo, então é pregar e ensinar. É as duas palavras que Jesus deixou como missão para a igreja: pregar e ensinar sobre o reino, fazer o discípulo e batizar. Isso é missão. E aí tem uma promessa que ele diz: estarei convosco todos os dias. Aleluia. Aleluia. Então ele promete estar com a igreja que faz missão, com aquele que faz a obra, aleluia, semelhante ao João Batista, que diz: não sou eu o Cristo, mas testemunha dele, aquele que veio preparar. Então assim nós como igreja temos que ter essa mesma visão. Não temos nada em nós para se exaltar, e como o João dizia: não sou digno nem de desatar a correia dos seus calçados, mas somos testemunha da luz. Aleluia. Somos testemunhas da verdade. Essa é a posição que eu e você temos que assumir com toda a garra, com toda a fé. Somos testemunhas da verdade. Aleluia. Não somos em nós a verdade, mas está em nós aquele que é a verdade de Aleluia. Deus, Jesus Cristo. Somos testemunhas dessa verdade. E o grande testemunho da verdade é que o Senhor, como está no último versículo de Marcos, diz assim que os apóstolos da época saíram pregando, e diz assim: o Senhor era com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então o evangelho de hoje, da verdade que está em nós, ela é acompanhada por sinais. Sinais de maravilhas, de milagres. Por isso a pastora ressaltou antes, testemunhos. E é importante o testemunho, porque o testemunho glorifica a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar ela desperta a fé naquele que ouve. Então quando nós olhamos para essas verdades da palavra, ela tem que gerar no ouvinte a fé. Esses testemunhos, essas verdades das Escrituras, e o nosso testemunho pessoal do que Deus tem feito nas nossas vidas, nossa igreja, e nós ir testemunhando, ela desperta a fé no ouvinte para que ele creia e se converta também. Aleluia. E assim se ganha almas para Jesus. Aleluia. Então a missão do João Batista era preparar o caminho para que eles recebessem o Salvador. O caminho foi preparado, foi aberto, o Salvador veio, cumpriu a sua missão e deixou a igreja com uma missão semelhante: continuar testemunhando da verdade e levando essa verdade. Aleluia. E eu creio que isso é uma visão que precisa ser ampliada na igreja. Aleluia. Porque hoje se prega muito o evangelho de benefícios pessoais, fugindo ao alvo número 1 do evangelho, que é missão, ganhar almas para o reino de Deus, que é glorificar a Deus, que é expandir o reino de Deus na terra. A missão da igreja é esta. Mas hoje nós temos um evangelho voltado para o homem, para o ser humano, um evangelho de benefícios materiais, da prosperidade financeira, e esquecemos do alvo número 1 do evangelho. Ah, pastor, mas e as outras coisas? São as bênçãos que acompanham a salvação.
Jesus cura enfermo, cura. Já falei, acho que outras vezes aqui. Jesus resolve problema financeiro, resolve. Jesus resolve problemas de saúde, outras coisas. Tanta coisa, Jesus resolve. No tempo dele, na hora dele, ele é soberano. Mas o alvo sempre é salvar. Aleluia. Então, sinais milagrosos, sinais miraculosos do Senhor, coisas sobrenaturais que Deus opera, tem sempre o objetivo, mostrar o poder salvador do Senhor. Aleluia. E não meros benefícios por tempos passageiros aqui. Até mesmo uma ressurreição de morte é uma coisa passageira. O Lázaro que Jesus ressuscitou, ele está vivo ainda hoje? Não. Porque alguns anos depois ele morreu. Então todos os benefícios desta vida são passageiros. Jesus faz milagre? Faz. Jesus já me curou de muitas coisas. Na minha família, então a gente tem testemunho. Mas alguém vive eternamente aqui na terra? Não. Uma hora tudo acaba aqui. Então os benefícios daqui, todos eles são passageiros. Foi por isso que Jesus disse: não entesoure aqui nessa vida, onde vem o ladrão, onde vem a ferrugem, tudo consome, mas no céu, na eternidade, onde é para sempre. Aleluia. Aleluia. Onde é para sempre. Aleluia. Então entesoure lá. Então você é testemunha dessa verdade. O verbo que se fez carne habitou entre nós e na sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Aleluia. Veio para cá ser, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E esse é o maior dos privilégios, porque esse privilégio tem a ver com a eternidade. Aleluia. Você é filho? Amém. Você é filho? Por isso nós estamos aqui. Este é um dos maiores testemunhos. Quando o Senhor Jesus disse, e que Paulo passou a doutrina, aquela que a gente sempre lê, em 1 Coríntios 11, e ele disse: faça isso em memória de mim. O que é isso, memória? Testemunho. Assim, quando a pessoa se batiza, ela está dando testemunho de se converteu e que nasceu de novo. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos testemunhando que ele vive e que ele vai voltar. Aleluia. Ele vive e ele vai voltar. Aleluia. Ele vive e ele vai voltar. Aleluia. Então é isso que nós vamos testemunhando. Então essas verdades, por isso é importante a igreja estar na comunhão, é importante participar, é importante realizar esse ato, mas realizar com fé. Aleluia. Somos filhos e temos o privilégio de participar do corpo e do sangue de Jesus. E ele certa vez ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, não pertence a ele. Então só pode fazer isto quem creu, quem nasceu de novo, quem está na comunhão. Aleluia. Então este pode. E isto é testemunho. Aleluia. Que ele vive e ele vai voltar. Quem acredita que está esperando a volta de Cristo? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vem, pastor.